Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Felipe e eu estou aqui representando a Escola Estadual Presidente Vargas na filmagem sobre o nosso tema de Geografia, organizado pelo professor Luiz Henrique. E estamos aqui para conhecer a vida da Vanusa, conhecer a história da universidade e todos os seus detalhes. Bom, Vanusa, boa noite. Boa Obrigado noite. mais uma vez por ter disponibilizado, o seu horário para estar aqui atendendo a gente. Eu que agradeço, quero agradecer ao professor Luiz pelo incentivo, está incentivando os seus alunos a conhecerem um pouquinho aqui da FAIND. Bom, primeiro, conta um pouco da sua formação, do que a senhora leciona aqui, de onde que a senhora veio, um pouco da sua história. Meu nome é Vanusa Rodrigues Horas, eu sou natural aqui de Dourados. Minha formação é em Ciências Biológicas, eu me formei em 2002 pela UFMS. Eu fiz um mestrado e um doutorado na Universidade Federal do Paraná, só que não é na área indígena, eu trabalhei nas Ciências Biológicas. Logo em seguida retornei para Dourados e iniciei um pós-doutorado aqui também na UFGD. Fiquei 3 anos e logo após passei no processo seletivo e iniciei na FAIND em 2018, um processo seletivo para professor substituto. E foi nesse momento que eu comecei a ter contato com a cultura indígena. E nesses seus 6 anos, qual que foi assim, a metodologia que a senhora adotou para ensinar os povos, para ensinar os alunos? A senhora teve alguma metodologia específica, alguma forma diferente? Então, inicialmente, a gente precisa adaptar, os materiais pedagógicos para trabalhar com os povos indígenas. Ensinamos, sim, dentro da área que eu trabalho, que é das ciências da natureza, nós ensinamos as competências e habilidades que eles precisam desenvolver no curso, porque eles vão se formar professores de ciências do 5º ao 9º ano e também trabalham no ensino médio. Então, eles precisam ter esse conhecimento para poder atuar nas suas aldeias. Mas a gente precisa também direcionar a cultura, valorizar, a cultura deles. Então, a gente sempre está adaptando no que pode para que a gente possa trabalhar os dois. Então, a gente diz que a educação aqui é uma educação intercultural. Então, a gente tem que trabalhar a cultura deles, valorizar a cultura deles, mas também trabalhar o conhecimento ocidental. E, professora, nesse seu processo de estratégia da metodologia, como que a senhora faz em relação à língua, que é uma língua diferente? Aqui é o Guarani que eles falam. Isso. Como que a senhora consegue fazer essa ligação? Então, em sala de aula, nós trabalhamos em português com eles, porque eles são falantes também. A língua materna, a principal deles, mas quando eles chegam aqui na universidade, a nossa comunicação é toda na língua portuguesa. E, professora, a gente sabe que, infelizmente, ainda tem muito preconceito, com a maioria dos povos, com a maioria dos alunos que aqui frequentam. E eu acredito que alguns deles já devem ter chegado para a senhora e devem ter reclamado, devem ter desabafado. Em algum desses casos, a senhora teve que adotar alguma coisa em específico para incentivar eles a cursar a faculdade? Sim, como aqui é uma faculdade específica para os povos indígenas, eu acredito que aqui, dentro da FAIND, eles não sofrem, o processo de preconceito. Mas existem outros indígenas que cursam em outras faculdades e eles sentem sim esse processo de preconceito. Mas eu sempre busco incentivá-los. Eu digo sempre que aqui é um lugar que é muito concorrido, tá? Então é próximo assim da concorrência da medicina para os povos indígenas. Então aqui quem entra são pessoas dedicadas, são alunos esforçados e a gente sempre tenta incentivar para que eles nunca desistam, que se aqui eles estão, se eles conseguiram chegar até aqui, eles têm que ir até o fim e não desistir nunca. Mas eles são muito resistentes, Então a resistência já parte desde o momento em que eles nascem. Os povos indígenas vivem lutando pelos seus territórios, lutando para que os seus territórios não sejam invadidos, não sejam exterminados. Então eles sempre estão em luta. Então eles são muito resistentes. E por eles terem vindo de uma realidade muito diferente da nossa, o que a senhora aprende diariamente com eles? Tem alguma coisa específica que a senhora aprende em relação à convivência, em relação à sociedade, a forma com que eles se tratam,
Tem alguma coisa? Sim, os povos indígenas, eles trazem muito o conviver natural, o viver bem, um dia após o outro. Então a gente não deve sofrer antecipado. Eles vivem um dia, depois um outro dia, e a gente acaba se centrando e pensando, né? Porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E eles não, eles sabem separar o tempo, né? A hora de observar a natureza, a hora de fazer o tererê deles para tomar na roda, família reunida, a união deles é muito bonita e é muito constante. Então às vezes a gente esquece de visitar a família, de estar no convívio dos mais idosos, e eles valorizam muito os idosos, as crianças, e eles trazem, as mães trazem, né, essas crianças aqui para a FAIND. Aqui tem um espaço para acolher essas crianças. Então a gente aprende a união, a resistência, o viver dia após dia, né? Viva cada dia e não atropela tudo e faça. E que o que a gente está sofrendo hoje com o estresse, né? Então, porque a gente quer tudo ao mesmo tempo. E eles são povos que ensinam isso e traz essa paz para a gente. Professora, mais uma vez, muito obrigado por ter disponibilizado um tempo na sua agenda, tá? E como uma última coisa, eu gostaria que a senhora desse um recado, que o nosso foco é atingir o público-alvo indígena. Então eu gostaria que a senhora desse um recado, aconselhando, ajudando ele de alguma forma, tá? Se a senhora puder dar um recado. Sim, eu gostaria de convidá-los a conhecer aqueles povos que ainda não vieram, que não conhecem a nossa faculdade, tá? É importante que venha, que conheça, que a gente sempre preserva a cultura, tenta manter viva a cultura. Então, inicialmente a gente tem uma aula, né, na casa de reza, depois a gente parte para as salas de aulas. Então, venham conhecer, aqui é um espaço de vocês têm que aproveitar esse espaço, é gratuito, tem incentivo do governo federal, então não percam tempo. Aqueles que ainda pensam em cursar, que venham cursar aqui com a gente, né? Tem 4 áreas: humanas, ciências da natureza, matemática, linguagens, e vai ser inaugurada agora a pedagogia intercultural, que é muito importante para que eles possam atuar dentro das suas aldeias como professores. Venham conhecer e vamos fazer a diferença. Obrigado, professora. Eu que agradeço.